E se eu te dissesse que eu configurei 8 operações no mercado, virei as costas e fui fazer outra coisa? Sem acompanhar, sem clicar em nada, apenas deixando a estratégia rodar. Parece loucura, né? Pois foi exatamente isso que eu fiz. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o resultado, operação por operação. E o mais importante, vou te provar que o segredo para ter sucesso nisso aqui não é acertar todas, mas saber gerenciar o seu risco. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos então ao canal. Muita gente entra nesse mercado financeiro com a ideia de ganhar dinheiro dormindo. A gente monta uma estratégia, aperta o play e espera a mágica acontecer. Mas a realidade é que, sem um pilar fundamental, essa mágica vira um pesadelo e quebra sua banca. Esse pilar se chama gerenciamento de risco e stop loss. Hoje, vocês vão ver na prática como esses dois conceitos funcionam. Eu vou abrir o jogo e mostrar o resultado de 8 operações que eu iniciei por volta das 8 horas da noite. Algumas deram lucro, outras não. E aí que está a lição mais valiosa. Então, pessoal, vamos ao que interessa. Tá aqui a minha tela da primeira operação. A configuração que eu utilizei aqui para esse robô está aqui a amostra para vocês. Utilizamos a estratégia com o modo do Martingale inteligente. Por que o Martingale inteligente? Porque ele vai recuperar somente o que ele perdeu na operação anterior. Dessa forma, ele protege a nossa banca, tá? Então, utilizamos uma Martingale inteligente, o valor da entrada aqui foram $5, a meta de ganho 8, tá? A meta de ganho aqui foram $8, o limite de perda 999, eu utilizei esse valor, tendo em vista que eu estou fazendo o controle das minhas perdas por aqui, ó, em perdas seguidas, tá? Ao perder, analisar quantos dígitos acima de 4. Eu pus 5, ou seja, eu queria que ele fizesse uma baita de uma análise antes de sair entrando na operação novamente. Aqui a pergunta, se a gente quer fazer análise a cada loss, eu deixei sim, porque eu acho que é importante antes de iniciar verificar novamente se saíram os dígitos que nós perderíamos, tá? Para isso que existe realmente o loss virtual. E se viesse a pegar o loss, eu configurei para 15 aqui, 15 segundos, tá? Então, observem que batemos a nossa meta, tá? A operação aqui, ela iniciou às 20 horas e 47 e encerrou às 20 horas e 51, pessoal. Então foram aí 4 minutos de operação com esse robô, tá? Batemos a meta dos $8, mas o mais importante é mostrar isso aqui para vocês. Esse robô, a estratégia dele consiste em não sair o dígito 9, tá? O que que acontece? Se sair o dígito 9, a gente perde. Então, observem que saiu aqui, ó, uma vez o dígito 9 e deu loss. Só que a recuperação dele, por estar utilizando o martingale inteligente, observe que foi bem baixo aqui, ó, 4,94, tá? Ele, devido à configuração ali do fator de martingale, tá? Eu entrei com valor bastante alto, né? $5 por operação. Ele não recuperou na totalidade, mas recuperou praticamente o valor total aqui, né? 4,94 para $5, tá? Porque quando eu configuro os robôs, eu configuro para entradas de 0,35. Por quê? Porque vamos colocar que 90% dos usuários da plataforma utilizam a 0,35. Então eu tenho que pensar em vocês quando eu configuro um robô, tá? Por mais que eu entre com valores mais altos, como eu disponibilizo algo para vocês aí de forma mesmo que gratuita, eu tenho que pensar no que eu estou fazendo, pensando que vocês entrarão, né, com valores mais baixos, tá? E vocês podem observar aqui que ele perdeu 5, recuperou 4,94 e foram aí, ó, 28 operações e 27 vitórias, pessoal. Resultado excepcional, tá muito boa essa operação e bateu a nossa meta aí sem risco, tá? E por que que eu digo sem risco? Porque o meu limite eram 4 perdas seguidas. Eram 4 perdas seguidas, eu já estava certo que se viesse a pegar loss, tá? Tava dentro do meu gerenciamento sem problema nenhum. Tá? Então é o que eu digo para vocês, quando vocês vão entrar numa operação, vocês têm que realmente ter ideia, tá, de quanto que vocês perderiam, se isso faz realmente sentido para a operação de vocês. Beleza? Vamos lá então. $8 já foi aí então para nossa banca. Vamos fazer análise agora
da outra, tá? Da segunda aba. A segunda aba, como vocês podem observar aqui, Homem-Formiga. O Homem-Formiga, ele fez aqui 11 contratos, foram 9 vitórias, 2 loss. A, a configuração utilizada, valor de entrada de $5 também. A meta de ganho 5, limite de perda eu deixei 999, pois estou fazendo o controle das minhas perdas por aqui, tá? E um loss virtual. Por quê? Eu deixei apenas 2 perdas seguidas, porque eu sei que esse robô, devido à estratégia dele, tá, no martingale, ele vai perder somente para o dígito 8 e o 9. Se a gente perde somente para 8 e para o 9, o martingale dele é muito alto. Tá? Por quê? Porque nós temos sempre uma balança. Quanto maior o risco que nós temos, certo? Quanto maior o risco, eles pagam mais para nós. Quanto menor o risco, menos eles pagam. Então, o que vai acontecer, pessoal? A gente tem que sempre lembrar disso. Como a gente vai perder somente para 2 dígitos, o 8 e o 9, quando eu configuro o robô, eu tenho que estar ciente que se eu quiser manter a estratégia dessa forma, eu vou ter que colocar um valor de martingale, ou seja, um fator de martingale muito alto, tá? E dessa forma, sabendo, quando eu entrei com $5, eu sabia que era uma pancada aí para fazer a recuperação, tá? Então, ele fez a recuperação aqui 2 vezes. Observem que ele saiu com o lucro aqui, tá? Dentro da operação, saiu com $1,47 aqui depois de fazer a recuperação. Por quê? Porque eu configuro os robôs configurados para 0,35. E quando a gente entra com valores mais altos, aí nesse caso aqui ele recupera além do que deveria, tá? Se eu tivesse fazendo uma entrada aí com valor mais baixo. Por isso que dá essa diferença aqui, tá? Mas como eu já sei de cor e salteado como os robôs operam, para mim tá tranquilo, mas vocês é interessante fazerem sempre os testes, tá? Na conta virtual para entenderem o funcionamento dos robôs. Então tivemos aí realmente uma operação bem tranquila. Pegamos 2 loss e ele fez a recuperação e não bateu o nosso stop loss aqui. Beleza? Vamos para a terceira operação. Na terceira operação aqui nós temos então robô Jaspion. Utilizamos essa configuração, valor de entrada, a meta de ganho, meu limite de perda, loss virtual, pausa de segurança. Ao todo foram 8 contratos abertos, foram 7 vitórias e apenas um loss. E tá aqui, robô Jaspion trabalha com martingale parcelado. Se o martingale é parcelado, ele precisa então aqui, ó, 2 vitórias consecutivas para fazer a recuperação. Perdeu, fez a recuperação aqui, show de bola, tá? Bateu a nossa meta. Robô Jaspion, eu gosto bastante de operar com ele devido a isso aqui, ó, pessoal, tá? A gente poder colocar quantos loss virtuais nós quisermos aqui. Esse robô, ele perde para os dígitos 7, 8 e 9. Importante eu salientar isso sempre, tá? Vamos agora para a quarta operação, robô Thor. Estratégia do robô Thor, ele perde para o dígito 0 e para o dígito 1 e trabalha com loss virtual. Aqui está a configuração dele, valor de entrada, meta de ganho, limite de perda que eu utilizei foram $30, loss virtual 1, fator de martingale está aqui disponível para se vocês quiserem fazer alguma alteração, tá, de acordo com a estratégia de vocês. E temos aqui a pausa de segurança, tá? Coloquei 15 segundos. Foram 11 contratos, 10 wins e apenas um loss. A operação iniciou aqui às 21h34 e encerrou às 21h36. Ou seja, uma operação muito rápida. Bateu aí $5 e teve apenas um loss. Como esse robô também mantém a estratégia de somente perder, tá? Para 2 dígitos, da mesma forma que o Homem-Formiga perde, tá? Somente para 2 dígitos. Observem aqui, ó, o fator de martingale, ele realmente é mais baixo, tá? Então, eu consigo dividir aquela pancada lá do Homem-Formiga, que veio em uma só. Aqui, a gente conseguiu dividir, fazer apenas 2 entradas aqui e já recuperou o valor total. A próxima operação é a nossa quinta, foi loss, tá? Pegamos o loss aqui com o robô ninja.
Foram ao todo 46 contratos, foram 17 vitórias e 29 loss, tá? Tivemos aqui então a configuração de 0,35, a meta de ganho de 3 dólares e 5 perdas seguidas. E bateu aí o nosso stop, tá? A operação iniciou às 21h35, encerrou aí às 22h16. Pegou aqui 5 loss seguidos. Essa operação aqui, se eu estivesse acompanhando ela, tá? Estivesse fazendo a operação e ficasse observando, eu teria dado uma pausa nela. Por quê? Porque ele pegou 3 loss seguidos aqui, depois pegou 2, aqui já pegou 3 novamente. Então, esse início aqui da operação, eu já teria parado pela quantidade de loss que ele pegou, tá? Mas como eu não estava acompanhando as operações, acabamos aí pegando esse loss de 6 e 10, mas tudo bem, faz parte, tá? A configuração dele estava bacana, a gente colocou aqui 5 perdas consecutivas, tá? Desculpa, limite de 5 perdas seguidas, no máximo, e essas 5 perdas, se nós tivéssemos pego, tá? Se tivéssemos pego, não, nós pegamos. Se a gente somar aqui, dá uns 7 dólares, e, entendeu? Dá... Aliás, eu vou somar aqui para saber exatamente quanto que ele está puxando da banca. 7 perdas, tá? 0,35 mais 0,41, 0,9 mais 1,96 mais 4,28. Aí, ó, 7,9, tá? Vamos arredondar para 8 dólares. Então, ele puxaria 8 dólares da nossa banca, mas como a gente já teve alguns ganhos aqui anteriormente, aí nós tivemos uma perda de apenas 6 dólares e 10, tá? Então, vai para contagem aí, 6 e 10 negativo. A próxima operação foi com o Robô Gamora. Robô Gamora perde somente para o dígito 0 e para o dígito 1. No Martingale, ela muda a estratégia e passa a ganhar aí com os dígitos de 5 a 9, perdendo para 0 a 4, tá? Utilizamos essa estratégia Martingale inteligente, valor de entrada, meta de ganho, fazendo análise aqui a cada loss, beleza? Analisando quantos dígitos abaixo de 5, 3 dígitos, e a operação iniciou às 22h40 e finalizou aqui às 22h47. Tá? Então, 7 minutos de operação. Interessante observar quantas perdas consecutivas teve. Aqui foram 2, aqui 2 e 2. 2 perdas consecutivas, então muito tranquilo. Já no segundo Martingale já fez a recuperação. Observem, tá, que o robô perdeu aqui, ó, 2 dólares e 17 e recuperou exatamente 2 dólares e 15, ou seja, recuperou só o que ele perdeu na operação anterior, não visando lucro, que é muito bom, protege a nossa banca. Então, 40 contratos, 32 wins e 8 loss, mais 5 dólares na nossa banca. Próxima operação, Capitão América, tá? Capitão América trabalha com par ou ímpar, ele inicia a operação no par, na próxima ele já vai para o ímpar, fazendo o famoso zigue-zague. Essa estratégia é bastante conhecida. Então ele vai iniciar em par, depois vai ímpar, par, ímpar, o tempo todo sem qualquer tipo de análise, tá? Esse robô, utilizei essa configuração aqui que está sendo mostrada com o Martingale tradicional, porque eu não queria que esse robô ficasse muito tempo operando. A operação iniciou às 22h55, encerrou às 22h57, então deu 2 minutos aí de operação. Ele pegou no máximo 3 perdas seguidas, tá? Chegou a bater 9,98 aqui, devido às 3 perdas seguidas. Claro que ele entrou com esse valor mais alto, tendo em vista que eu estou entrando com valores mais altos, tá? Se tivesse a 0,35, ele faria entradas com valores mais baixos. Então, somando aí mais 5,53 para a nossa banca. A outra operação aqui foi, então, a última operação, por sinal, com o robô Wolverine. Tá? O robô Wolverine foram 25 contratos, 9 wins e 16 loss. Essa foi a configuração aqui utilizada. Eu estava buscando 5 dólares com ele, eu limitei em 4 perdas apenas. Então, 4 perdas seguidas, ele puxa da nossa banca 3 dólares e 62, tá? 3 dólares e 62 foi o que ele puxou. Então, conforme vocês podem observar aqui, ó. Aqui tinha sido 2 perdas seguidas, 2 perdas, ó. Ele tinha perdido 0,76 e recuperou exatamente 0,76, tá? Então, e aqui pegou as 4 perdas consecutivas, o que faz parte, tá? Ninguém tá livre.
é o que eu digo para vocês, o loss está sempre presente. O que acontece é que o pessoal não mostra as perdas, o pessoal quer mostrar para você somente ganhando, e infelizmente isso não é realidade, tá? O pessoal pega loss também, tá? E geralmente o pessoal, quando toma umas pauladas, eles ficam bem quietinhos, tá? É o que eu digo para vocês. O importante é, se a gente pega loss, é a gente perder dentro do nosso gerenciamento, beleza? Então, totalizando aí, pessoal, eu vou somar tudo aqui, tá? Vou dar uma somada, vou botar na planilha e vamos apresentar aí para vocês. Perceberam a mágica aqui? A mágica não foi acertar tudo. A mágica foi ter um plano desde o início. Pensa no stop loss como um cinto de segurança do carro. Você não entra no carro torcendo para bater, mas você usa o cinto porque se o pior acontecer, ele vai te proteger de um dano maior. E no mercado, o stop loss salva a tua banca. E o gerenciamento de banca é como o técnico do time de futebol. Ele não manda todos os jogadores atacarem de uma vez só. Ele organiza a defesa para não tomar gols bobos, para que o time possa sobreviver no jogo e ter a chance de atacar e marcar. Perder faz parte do jogo, mas quebrar a banca é ser expulso de campo. Então, pessoal, qual é a lição de hoje? De 8 operações, nós não ganhamos todas, e tá tudo bem. O objetivo do trader consistente não é ser invencível, mas ser resiliente. O que permitiu que a gente saísse no lucro foi que as nossas perdas foram sempre pequenas e controladas pelo stop loss, enquanto os ganhos foram maiores. Isso é gerenciamento de risco na veia. E lembre-se, respeite seu stop. Defina um limite de perda diário e obedeça. O mercado vai estar aí amanhã, mas sua banca talvez não, se você não cuidar dela. E aí, essa análise te ajudou a enxergar o gerenciamento de outra forma? Fez sentido para você? Me conta aí nos comentários. Você é do time que respeita o stop loss ou do time que arrasta ele só mais um pouquinho? Eu quero que vocês sejam sinceros aí comigo, tá? E se você gostou do vídeo e quer mais conteúdo prático como esse, já esmaga o botão do curtir aí, se inscreve no canal para não perder nada e compartilhe esse vídeo com seu amigo que vive quebrando a banca. Tenho certeza que isso aqui vai ajudar ele. Valeu, pessoal, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.